Hoje os jogadores são tudo milionário, salários astronômicos, né? Não tem preocupação com isso. Hoje a seleção brasileira já não é mais um objetivo dos jogadores. Não! E aí, como que você monta um time competitivo, com vontade de jogar bola, com jogadores interessados em se dedicar ao futebol, né? Serem profissionais, como eles se denominam, né? E que nem sempre na prática isso é cumprido, né? Então, o Luiz acabou de falar aí sobre como é o nome, né? O Bruno Henrique, os dois, né? que tinha a sombra do Ralf ali. Nossa! Então o cara tava jogando bem, agora ele não tem ninguém na reserva pra substituir, então o cara joga meia boca. Chama a polícia, chama a polícia! O André tá ali ganhando o salário dele, se ele fizer gol bem, se não fizer também, tá tudo certo e vamos que vamos. Ladrão! E são dois exemplos do Corinthians, mas que todos os times têm os seus jogadores que são chinelinhos, né? Eles podem usar o exemplo do Corinthians pra administrar, né? Chega lá, o jogador não joga, chama a torcida lá, manda peitar os jogadores lá, faz uma reunião com a torcida. Sabe de nada, inocente! Isso aí é lamentável, né? Não pode. Torcida organizada tem que protestar da arquibancada, né? Começa aí. Assim, pra gente organizar a nossa conversa aqui, eu vou pautar algumas coisas e a gente conversa em cima dessa pauta, beleza? Então assim, salário astronômico, isso é bom ou não para um time de futebol? A torcida, o clube usar a torcida como uma ferramenta de ameaça para os jogadores, isso traz benefício para o time ou os jogadores vão utilizar aquilo como uma desculpa para não jogar? Ele fala, bom, se eles estão me ameaçando, eu não vou jogar. Vou dar Então, eu acho assim, salário, vamos começar a falar do salário, né? Salário aqui no Brasil não é igual ao da Europa, não é igual ao da China. Por que na Europa os caras jogam bola? Né? Qual é a motivação que eles têm lá que eles não têm aqui? Né? Eu acho assim, cara, é claro, pra mim, né? Se eu fosse jogador de futebol, acho que 30 já tava ótimo, né? Se pagar 5 mil reais pra mim, pra eu ir lá, que nem o Rodney fala, né? Vou lá, dou uma volta no campo, volto, sento no banco todo fim de semana, tava ótimo pra mim. Não precisa nem ser relacionado. Né? Quantos jogadores tem no Palmeiras lá que nem relacionado é, que só fica treinando em separado lá, mas estão recebendo salário ali bonitinho, 50, 60, 100 mil. O Christian no Corinthians. Faleceu. O Que jogador recebe quanto lá? 300 mil? O Christian é meio milhão. Então, meio O milhão. jogador fica acomodado. Gente, o Zizal tá lendo! 1.000 milhão por mês e o cara tá lá. O cara não aparece nem na você não volta, vê. cara, nem- No final do ano passado, o Fernando Braz deu uma declaração importante na saída, né? Falou, bom, o time não tá bem, né? Se os titulares não estão jogando bem, pior ainda quem tá na reserva, que não tá se esforçando para ser titular. Né? Então, quer dizer, às vezes o cara reclama, igual o Allan Kardec, tá reclamando de estar na reserva, não tá feliz no São Paulo, já tá dando declaração que vai sair do São Paulo. Volta o cão arrependido. Mas ele tem, todo jogo ele tá tendo Ué. chance de ser titular. Então, mas o que ele tá fazendo pra ser titular? O Bausa não desiste dele, não desistiu do Wesley, que tanto que melhorou. O Kardec, todo jogo põe ele lá, ele entra, cara. Ele faz, se colocar um zagueiro lá, ele faz mais gol que o Kardec. Então, Uma falta de vontade. entendeu? O jogador, hoje, no meu ponto de vista, o jogador, o que ele faz? Ele começa a carreira dele lá na base e tal, vai correndo, tal, não sei o que, os empresários vão colocando ele aqui e ali, até que ele chega no time grande. Empolgante. O objetivo dele principal ele conseguiu. Isso é verdade. Cheguei no time grande, salário bom, consigo manter minha casa, minha família, minhas luxúrias. Vou conseguir viver depois que aposentar? Vou, beleza. Então, vai jogando aqui, ali e tal, hein? Ó, titular, beleza. Se não é também, dane-se. Né?
tá tudo certo, depois do futebol vou dar um rolê, tá tudo beleza. Porque eu acho assim, tipo, você tem que ter um bom salário, mas você tem que ter um objetivo na sua vida. Sim, claro. Né? Eles tinham que ter um plano de carreira, cara. Eu acho que assim, Base ganha tanto, subiu um ano de profissional tanto, 2 anos tanto. Isso não é lá. Infelizmente isso é utopia, Thiago, porque já um monte de gente já cogitou colocar teto salarial no Campeonato Brasileiro para salvar os Não, clubes não digo no financeiramente. brasileiro, mas coloca por tempo de casa, por sei lá, meu. Então, mas Se no basquete dá certo, porque no futebol não dá. Então, daria, só que ninguém vai fazer isso porque algum mercado tem que dar o start, né? Esse mercado que der o start no teto salarial, ele vai perder jogador. A China veio e leva tudo. Não, Então. Eu vejo um detalhe nessa história toda, né, que é a questão dos empresários em si. Né? Por que na NBA, na Europa mesmo, por exemplo, os jogadores ficam 5, 7 anos no clube só, 10 anos no mesmo clube, A carreira inteira. ganhando um alto salário, e você não vê o cara, tipo, pipocando. O cara tá lá se dedicando. Provavelmente que no contrato que é feito com o clube fala, ó, meu amigo, se você não fizer, você perde. Nossa! Vai sair do seu bolso, entendeu? Que na hora que tudo que sai do bolso dói. Né? Ah, o atleta não tá rendendo, redução de tantos por cento do salário. Ah, tá com algum problema particular? Beleza, então vem aqui, meu filho, vamos cuidar do seu problema particular. Ah, você tá com problema de saúde? Vamos cuidar da sua saúde. Né? Foi o que aconteceu com o Cleiton Xavier, que ninguém divulga na mídia, mas que ele tinha um problema de alcoolismo. Eu quero ver a garrafa, deixa eu examinar a garrafa. Né? Que ele sofreu lá no time que ele tava lá, por conta de distância da família, essas coisas todas, o cara acabou entrando nessa. O Palmeiras foi lá, trouxe o cara, tratou do cara, ele tá bem agora? Tá bem. Então pra jogar e o cara tá correspondendo até agora. Então, você vê, aí o jogador vai pra fora e volta com outra cabeça pra cá. Legal! O cara, primeiro que volta sabendo falar, ler e escrever. Errou! Né? A maioria dá o pé na bunda do empresário. A maioria, você pode ver. Um exemplo disso aí é aquele, o Diego, que era do Santos. O próprio Elias. Então, Deu pontapé no empresário e falou, não, vou pro Corinthians. porque os caras começam a ter noção todo, né? Ver o quanto de dinheiro esses caras arrancam a custa deles, sem fazer nada. E o jogador realmente, se o jogador quiser, ele não precisa de um empresário para ele estar num grande time. Basta ele trabalhar. O Palmeiras foi refém de empresários durante muitos anos porque não tinha dinheiro para contratar. O empresário chegava lá, usava de vitrine os jogadores, colocava um monte de pé de rato lá, Chama a polícia, chama a polícia. não funcionava. Mas aí, hoje, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, tem os jogadores lá e eles estão fazendo o quê para merecer o salário que eles recebem? Então, eu acho que tem uma falha cultural aí nessa história, porque assim, antigamente o sonho do cara não era só ser jogador de futebol, né? Antigamente o sonho do cara era conquistar uma Copa do Mundo, jogar pela seleção brasileira, então o cara jogava, enquanto ele não chegasse na Copa do Mundo e não ganhasse tudo, ele não ia sossegar. E não faz tanto tempo assim, né? Se você for ver, esse questionamento do jogador que já ganhou tudo e que não tá mais afim de nada começou agora nos anos 2000, né? Que antes... A gente pode falar o nome, né? Imagina aí. Gente, o Zizal tá lendo! o Ronaldinho Gaúcho. O Romário... Mas ele pelo menos parou, né? Parou. Então, o Romário jogou Agora. a Copa de 90 não ganhou. Aí ele jogou a Copa de 94, carregou o time nas costas, ganhou. Nossa! Ele queria jogar de 98, Ele tinha um objetivo, né? ele queria de 98, ele queria estar na de 2002.
E ele se achava em condições, ele, meu, todo o campeonato brasileiro ele é artilheiro, Tava artilheiro, destruindo. artilheiro, artilheiro. Tinha mulher, tinha futebol, tinha balada. Até aproveitando o gancho, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Bradesco Sport CFM, né, que sempre tá dando um alô pra gente lá. É isso aí, valeu, hein? O Palese, que é um dos apresentadores da rádio lá, ele falou uma coisa muito interessante hoje. Falou que na Copa de 94 o Brasil foi campeão porque na concentração tinha loira, morena, ruiva, japonesa. Tinha tudo quanto é tipo de mulher. Hoje em dia é pantufinha, né? É celular, selfie fazendo biquinho, fone de ouvido, né? PlayStation, que é o pior mal da concentração, é o PlayStation. Se fosse um Xbox, pelo menos, não seria tão ruim, né? Mas aí começou essa discussão, né? De vamos dar nomes, né? O Ronaldinho Gaúcho já ganhou tudo na vida, né? Já foi campeão da Copa do Mundo, ganhou Champions League e tal, agora ele não tá mais afim de nada, né? Beleza, tudo bem, a gente até compreende, né? Que o cara ganhou tudo, não quer mais nada, ganhou tudo e dinheiro, né? Ele foi o primeiro a ganhar uma chance. Isso aí é relativo. Gente, o Zizal tá lendo! O Ronaldo Fenômeno ganhou tudo e continuou, só parou mesmo porque o corpo não deixou. Porque... Sim, mas o Ronaldo também não é tanto exemplo assim de dedicação. Não, ele lutava, estourava o joelho e sim. lutava, voltava. Eu acho que ele é exemplo de dedicação. Eu acho. Mas ele também... Em um período da carreira. Aí depois que ele fez o dele... Então, aí eu pergunto, por que o clube se sujeita a esse tipo de coisa? Por que o clube chega, vê um Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, e se sujeita a contratar um cara desse pagando 1 milhão pra ele, sabendo que o cara não vai jogar? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Será que o retorno que ele vai dar de marketing, por exemplo, vai suprir o gasto que ele está tendo? O retorno que ele deu pro Atlético Mineiro foi fantástico. Ele já era praticamente um jogador, chegou lá no Atlético. O Fluminense não. O Fluminense não, mas aí tem que ver o grupo que ele tá, né? Como que o presidente trata, lida com o clube, né? O presidente do Atlético chegou, chamou ele na China. É que no Atlético ele foi mais um apenas, ele não era o Ronaldinho Gaúcho. Ele era a estrela do Atlético. Mas eu acho que assim, o clube contratar um Ronaldinho Gaúcho ainda explica, porque o cara tem um currículo. Sim. Né? Só que aí você vai lá e contrata o André Balaca. Não é perseguir o cara. Não é perseguir o cara. Vamos. Mas André... O cara... Mas o cara, meu... Por favor, né? Qual é a história do cara? O cara jogou no Santos. Nas costas do Neymar e Gans. Onde ele tinha o Neymar e Gans dando bola lá toda hora pra ele. Os caras chegaram no gol e ele Mas só na bola. balada ele arrebentava, mano. Pode ver que na hora da balada o cara bombava. Ele era o cara. Só Os que outros aí iam o cara na saiu do asa Santos, dele, ele né? fez o que da vida? Não fez nada, não Foi pra conseguiu balada. nada. E aí você pergunta, porra, esse cara conquistou alguma coisa na vida? Não. Mulheres. Mas pra ele tá ótimo. Né? Ele tá O salário contente dele ali. não é baixo, né? O salário dele é baixo, né? Ele até chegou a enganar no esporte. Mas tinha o Diego No Souza do lado. esporte não é, no esporte ele fez gol. Ele empurra a bola, né, mano? A bola sobra na área dele e Tinha o joga Diego pra Souza dentro. pra ele, né? Então. Pegadinha do balé! Ele não é um jogador que vai catar uma bola ali na meia-lua, driblar 2, 3 e bater com gol. Não vai fazer isso. Mas você vê, o Wagner Love, por exemplo, só pra não ficar no André Balada. O Wagner Love é um cara um pouquinho melhor que o André. Menos Ele tem um toque refinado na bola e tal. Tem um pouquinho mais de vontade. Tem um pouquinho mais de Então, vontade. ele já entra Mas- naquele do jogador que já se acomodou. já Então, tem mas ele tudo. se acomodou porque ele tem tudo. Só que ele também não ganhou nada. Mas ele Então, tem o objetivo de ganhar alguma qual é coisa? o objetivo dele na vida? É ganhar dinheiro só? Então, mano, não vai. Quer dizer, vai ser jogador de futebol porque ganha. Mas, pô, sabe, tá faltando fazer uma cultura de jogador de futebol que queira ganhar títulos, né? Que queira ganhar Hoje o um objetivo, hoje o que eu sinto nos jogadores é quero ganhar dinheiro. Eu acho que o diferencial do Santos hoje, dos demais times, é isso. Eles estão pegando molecada nova,
que ainda tem o objetivo de se firmar como jogador. Então a molecada tem aquele ímpeto de jogar mais, de se mostrar mais, de arriscar mais. Você vê o Neymar, que ele jogava no Santos e que ele joga no Barcelona, é totalmente diferente. Faleceu. É uma outra postura. E eu, no meu ponto de vista, ele no Barcelona hoje não tá jogando nada. Ele não é mais aquele futebol moleque, Né? aquele bonitinho. Ele perdeu a personalidade, coisa que o Romário quando jogou lá tinha, Ronaldo quando jogou Ele não lá é a tinha, estrela do time. Ronaldinho quando foi lá. Rivaldo. O cara não pode ter medo de ser o protagonista. Ele tem que ser Mas coadjuvante. ele não é medo, é respeito. Ele Não, mas não ele pode. porque ele tá baixando muito a cabeça pro Messi. Mas ele pode ter o Messi do lado dele e arrebentar do mesmo jeito. O Romário Até tinha o o Barcelona Stoichkov do não lado gostando de dele. estatísticas dele. O Romário tinha o Stoichkov do lado do Barcelona e era o cara lá. Então, O Messi é o melhor jogador do mundo? Quer dizer, já foi. Joga melhor que o Neymar? É melhor que o Neymar? Mas isso não significa que o Neymar tem que abaixar a cabeça e assistir ficar assistiu, caidinho lá no canto esquerdo lá, assistir o Messi jogar, entendeu? ficar servindo os caras. Não, vai pra cima, mostra seu futebol, porque seja se- audacioso. Mas aí o cara pensa, pô, tô com a minha pontinha lá tranquilo, né, tô de boa, então já o dinheiro já não. Né, aquele âmbito que o cara tem de ser o jogador, de chegar em algum lugar, ele já não tem mais, sabe? E aí quando ele chega num time que precisa dele, que é a seleção, o cara some, toma cartão, fica nervoso. Então, a seleção brasileira hoje já tem outra visão da seleção brasileira. Acaba não A seleção brasileira pra mim, ela não existe. no comércio. Ela não existe. Primeiro, que o técnico que tem lá, Não é técnico. ele não é técnico, ele não conhece futebol, pelo que eu percebo. Segundo, por que os jogadores que ele leva pra lá jogam bem nos seus times e lá não jogam? Porque não faz a função dele. Exatamente. Joga O Neymar joga mal porque ele não joga do jeito que ele está acostumado a jogar. Né? O lateral faz a função totalmente errada porque não faz do jeito certo. Né? A defesa joga mal porque o meio de campo é uma porcaria. Sabe me explicar por que o Felipe Coutinho é titular no Liverpool e o Firmino é reserva e na seleção ao contrário? Gente, o Zizal tá lendo! Então, E quem é o empresário de quem? Você tem que perguntar. Da seleção é empresário. hoje, infelizmente, a seleção brasileira se tornou comércio. Hoje não, né? Desde da Copa da França lá, quando estourou o escândalo da Nike, né? É que a seleção estourou. Era rodeado de Esse empresário. cara aí, ó, o Damião, Leandro Damião. Esse cara que Mano, foi um empresário. É o maior enganation da história, mano. O cara vive de um lance na vida dele. Só porque deu uma carretilha lá no jogo da seleção, o cara se tornou. Né? O Santos investiu o patrimônio inteiro no futebol do cara, o cara não fez nada. Se fudeu. Ele não faz nada em lugar nenhum. Né? Até fora de campo o cara joga mal. A gente tá cercado de enganações no futebol, então é difícil. Né? O Corinthians sofreu muito com isso aí na época que tinha o lateral lá. Os chinelinhos lá, o Gustavo Neri, Gustavo Neri, o Roger, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ele era Mano, o bonde do chinelo, né? mano, garotos havaianas. A Havaiana devia ter usado os caras pra fazer o. Agora é o São bom. Paulo, agora o São Paulo tá cheio desses caras. Não, gente. Wesley, O Wesley é o Agora que tá mais correndo. o Wesley, Ganso. Allan Kardec. Ganso. O Kardec tá na mesma fase, mas o Wesley e o O Ganso Kardec são só monstros. tá comprovando o que o Paulo Nobre falou. Jogadorzinho de segunda divisão. Ele, E jogou no ponto. lugar certo. Jogou pra caramba no Palmeiras na segunda É jogador do divisão. Vasco, né? Não, Só Ele aí. deveria voltar pro Vasco. ele foi do Palmeiras também. Tava no nível. Então, tá aí, ó. É. Essa divisão, né? Mas aí veio pra um time grande e não conseguiu demonstrar o futebol. Enfim. É isso aí, acho que. Qual é a opinião de vocês? Né? O que vocês acham dos jogadores de hoje? Qual é o objetivo dos jogadores de hoje? O que eles pretendem com o futebol, né? Dá opinião aí nos comentários.
Falem aí os palpites da rodada, se der tempo de colocar as rodadas aí. Acho que ninguém acertou a rodada passada. Acho que nenhum jogo, Eu né? falei que ia dar vitória. Pode puxar na imagem aí. Ele falou que ia dar vitória, mas você falou que ia ser 3x0. Mas foi 3, eu só não consegui prever os dois que ele tomou, mas acertei no 3. Né? Aliás, o Corinthians só joga com os laterais, né? Mas enfim. É. É isso aí, dá os comentários aí. Valeu Rodas Usadas por financiar o nosso site. Acessa lá www.futeboliscolacho.com.br. Tanto faz se é X ou se é cedilha. Ai, que bom domínio lá com cedilha, porque... Agora eu falei cedilha porque eu ia fazer a piada, mas aí a piada se adiantou. Tanto faz se é X ou CH, C cedilha não, C cedilha não Só aí acessa. você tem a moral da piada. Né? não entender, né? Acessa lá o nosso Face, curte lá o nosso Face também, assina o canal. Clica nesse botãozinho vermelhinho aqui embaixo aqui, ó, e se inscreva no canal. Se inscreve no canal, manda um e-mail pra gente se vocês quiserem falar com a gente, é isso aí, vai Corinthians. Dá um perfil Valeu, São Paulo. Porto!